Maravilha. Tati Mandelli também aqui na bancada. Bom dia, tudo bem? Bom dia, Timóteo, Vanessa, Rebeca, Felipe e você que está nos ouvindo aqui na Ouro Negro FM e no YouTube e no Rumble. Tudo certo, Tati? Tudo tranquilo? Tudo ótimo, graças a Deus. Para combater crime organizado, blindados da Polícia Federal chegam a Salvador, viu? 3 viaturas blindadas da Polícia Federal foram enviadas à Bahia nesta segunda-feira para reforçar o combate ao crime organizado. Pois é, Timóteo, várias pessoas me mandaram vários cortes no meu pessoal. Tatiana, você tem que falar do problema da segurança na Bahia. Você tem que falar do problema da segurança na Bahia. Bom, gente, o problema da segurança da Bahia é velho. E ele foi provado, apesar da gente levar vários cortes, vou aqui acusar outro, mas nos disseram que a gente não podia dizer da ligação entre o PT e o PCC. Não foi o Alexandre de Moraes que nos proibiu de falar? Exato. Sim. Vocês acham que esse problema não chega aí na sua casa? Vocês acham que não deixaram a gente falar sobre essas ligações, como é que é? Diálogos cabulosos? Por quê? Então, acho que tudo que acontece aí na base, que bom que acontece, né? Pelo menos inibe de alguma forma. Mas isso é bucha de canhão, Timóteo, de um lado e de outro, porque lá no acordo, sentadinho na cadeira, outros acordos já devem ter tecido. A gente não pode esquecer que o Flávio Dino subiu lá o morro do Rio de Janeiro sem ninguém, né? Então, eles devem conversar bastante. Por que não conversam em melhorar a segurança pública, que eu ontem, em quase todos os jornais do Brasil, dizia a segurança pública desse governo, de uma forma geral, no Brasil, é 0. Acho que foi o Sérgio Moro que falou isso. E é isso que a gente está vendo. Nunca houve interesse de governos de esquerda em combater a segurança pública, porque eles sempre tiveram diálogos cabulosos com a criminalidade. Em um Estado dominado há 16 anos pelo PT, eu não preciso dizer dominado por quem está. E aí o Alexandre de Moraes pode até ficar brabo, mas é uma constatação. E a gente não pôde falar isso durante a campanha, fomos proibidos. Mas é isso que acontece. Então vai mandar o quê? 4 blindados? Quantas favelas tem em Salvador? 4 blindados? Isso é para passar na televisão. É para você aí, que está sentado em casa com medo, achar que está sob controle. Mas eu estou com o Timóteo. Isso é besteira, isso é para inglês ver, como a gente fala. Morre um aqui, morre 4 ali, morre 3 ali, mas o acordo mesmo, continua em pé. Não existe combate efetivo de informação na Bahia para combater isso. O que existe são essas ações pontuais aí, onde acabam que quem paga o pato é sempre quem está na frente. É isso que eu acho. Nós estamos vendo na Bahia uma outra coisa acontecer, que é a extorsão das quadrilhas em cima dos empresários pequenos em todas as favelas da Bahia. Esse também é um assunto de abafa? Ou a gente pode falar aqui que tem gente que está tendo que pagar para poder estar aberto? Agora, isso ninguém fala. A grande mídia, então, não dá uma palavra. No grupo de empresário que eu frequento, levantaram esse assunto, foram malhados. Aqui não se fala de política, não, então não sai na rua. A minha única alegria contra estas pessoas, e aí você tem que se incluir, porque o baiano foi um dos mais complacentes aí com a corrupção, com tudo isso que aconteceu no nosso Brasil. Quem está pagando o preço é você. Agora, se eu não vou poder conviver com meus netos aqui em Salvador, porque eles vão ter ido embora, evidentemente, você também não vai. Você que tomou todas essas notícias, você, essa classe política que não andou, fez a Bahia só andar para baixo. O seu filho também não. Quando alguém for assaltado ali na esquina, seu filho também vai ser. Não tem carro blindado que segure, não. Quantos blindados tem? Eu perguntei na reunião, vocês estão tão preocupados com a segurança, quantos de vocês andam em carro blindado? Todos. É assim que nós vamos viver uma sociedade onde uma casta está protegida por carro blindado e a outra casta está à deriva da criminalidade. Isso não é de agora, isso foi planejado. E não adianta botar a culpa em um e no outro. São 16 anos de incompetência. E eu vou lembrar aqui, vocês que são mais jovens, essa crise da polícia com o governo do PT começou lá no Jacques Wagner, aquela greve. Lembra daquela greve, Timóteo? Lembro. Que deixou a Bahia 2012. sem segurança pública? Foi no governo de quem? De quem? Então, essa briga entre policiais e governos não é nova, é planejada. E agora não adianta remendar. Vão ser anos para resolver. É isso que eu acho. Falando sobre Bahia, a Assembleia Legislativa
aprova pedido de empréstimo do governo do estado de até 728 milhões de reais. Estou aqui pensando, né? Até pedir para a Rebeca. Rebeca, quanto já custou a ponte? Vamos saber, vamos dizer, 728 milhões é o empréstimo que o governo da Bahia está pedindo para investir no SUS. Né? Vamos lembrar que no SUS até terreiro agora de Macumba faz parte do SUS. Mas tudo bem, vamos pular essa parte. Então, assim, o governo do estado está pedindo dinheiro emprestado para gastar mais. Um estado que gasta mal, que não coloca em funções chaves das suas secretarias pessoas com o mínimo de capacidade de fazer coisas. Eu tive sabendo que, por exemplo, nos recursos hídricos, nós temos uma nutricionista. Vocês sabiam disso? Não, mas não é só uma nutricionista, tem também uma pedagoga cuidando de recurso hídrico. Lembrando que a água é o grande, né, recurso do futuro é a água. Então, do nosso recurso hídrico, cuida uma nutricionista e uma pedagoga. Eu acho que a gente não deveria nunca ter nessas funções pessoas não qualificadas para ela, né? Por mais qualificadas que sejam nas suas áreas. Não entendo como é que alguém que estudou nutrição ou pedagogia pode entender de barragem, por exemplo, que é uma coisa que a gente já viu, pode matar um monte de gente. Então, assim, a parte, né, o nosso desgoverno aqui na Bahia também gasta muito e gasta mal. E o pior é que gasta um dinheiro que não é seu, quer dizer, compromete o futuro das próximas gerações, pegando um empréstimo hoje que não sei nem aonde vai colocar. Então, esse é o governo que a gente tem aqui, né? Um governo que, quando eu cheguei aqui, vou lembrar de novo, em 95, a gente tinha um dos poucos estados da União que arrecadava mais do que gastava. Porque lá o Rio Grande do Sul já arrecadava muito menos do que gastava, principalmente com funcionário público. Quer dizer, a Bahia perdeu 20 anos, passou 20 anos, e agora é um estado que também dá prejuízo. É um absurdo, né? Então, é isso que a gente tem, pagar a conta e se endividar, e aí as novas gerações é que se virem para pagar isso no futuro. Olha, abre aspas, não vejo solução, fecha aspas, diz Adolfo Menezes, que é o presidente da Assembleia Legislativa. Durante a sessão desta segunda, na ALBA, o presidente da Casa, o deputado estadual Adolfo Menezes, do PSD, partido que apoia o governo, comentou sobre a visita do secretário de Segurança Pública, Marcelo Werner, que vai acontecer amanhã às 9h30 na ALBA. No entanto, Adolfo afirmou que não enxerga a solução para o tema. Olha isso. Não enxerga a solução para o tema de segurança pública. Pois é, quando o presidente da Assembleia Legislativa, que aprovou ontem um empréstimo de 328 milhões que não tem solução para a segurança pública, eu vou lembrar para ele que nós temos a metade do efetivo que o Estado deveria ter. Metade. Então, a primeira solução seria contratar mais gente. E a segunda seria pagar melhor quem já está lá. A terceira é dar para essas pessoas equipamento. E a quarta é contratar um sistema de inteligência. Contrata estudo para tanta coisa, fala lá com os caras de Israel para fazer um estudo sobre a segurança pública, para ver o que vem de um país que resolveu o seu problema. E não fazer essa palhaçada. A outra coisa, seu Adolfo Menezes, que precisa ser feita imediatamente, é um pacto para não soltar bandido. E esse pacto tem que fazer com o Ministério Público. Que história é essa do policial pega o ladrão e no dia seguinte a audiência de custódia solta? O nome disso é enxugar gelo. Então tem que ser feito um pacto, sim, mas não é pela vida, é com o Ministério Público, para que bandido vá para a cadeia. E a outra coisa que a Assembleia Legislativa tem que fazer é construir cadeia, porque vai precisar de muita cadeia para a quantidade de bandido que tem aqui. Eu não sou como a Vanessa, que acha que eles têm que estar exatamente a 7 palmos embaixo da terra. Eu acho que eles têm que ir para a cadeia. E para eles irem para a cadeia, tem que ser construída a cadeia. Então, quando vem um presidente da Assembleia Legislativa do Estado e diz que não tem solução, e hoje, na Assembleia Comercial da Bahia, o assunto da reunião das 19 horas é justamente segurança pública, porque sem segurança pública, que não vai ter daqui a pouco, é empresa nesse Estado. Porque todo mundo vai embora e ninguém vai vir. Então, tem que resolver o problema. Quando uma pessoa lava as mãos nesse nível, quando uma pessoa chega a ser presidente da Assembleia Legislativa de um estado como a Bahia, tudo que ele não pode fazer é lavar as mãos e dizer para a população que não tem solução. Pelo amor de Deus, pega um empréstimo e investe em segurança pública e você vai ver se não vai ter solução. Olha, o João Roma diz que leniência do PT deixou crime organizado se instalar na Bahia. É fato. O presidente do PL, João Roma,
destacou que o cenário caótico na segurança, com o avanço da violência e da ação de facções ligadas ao tráfico, são resultado das administrações petistas à frente do governo estadual. Pois é, o Roma está certíssimo, né? A leniência do PT com o crime organizado. Não é à toa. Quem andou e circulou e circula na periferia como eu, sabe quem foi que distribuiu os santinhos do nosso 13 aí, por toda a cidade, chegou até a fazer várias pessoas dizendo, a gente está de olho e tal. A gente sabe o quanto, né, esse crime organizado ajuda em época de campanha também, né, Vanessa? Com certeza. Ajuda muito ali, né? Demais. Por todas essas comunidades que estão dominadas. E aí não tem liberdade nenhuma nem para escolher em quem vai votar. Evidentemente que não tem. E pode fazer a maior vista grossa que for. E eu te pergunto, governo do PT, há quanto tempo a Polícia Federal não apreende cocaína, maconha, arma? Quanto tempo? Porque as únicas notícias que a gente tem de apreensão de droga vêm do estado de São Paulo, algumas, inclusive, fazendo para o L, como a gente mostrou a foto semana passada. Então, quer dizer, será que o Ministério da Justiça não está sendo leniente com o crime organizado? O que você acha aí? Eu acho que está, porque nunca vimos tão pouca apreensão de droga como nesses 8 meses de governo do PT no Brasil. Aqui na Bahia nem se fala, porque aqui, esquece, aqui já estava dominado, tem 16 anos. Mas no resto do Brasil, a gente não vê mais essas manchetes, tirando São Paulo. A gente não vê nenhuma manchete mais de apreensão de droga. Não é interessante isso? É verdade. Então, é lógico, né, que a leniência do PT com crime organizado não é só baiana. Olha, gente, o Lula... Aí, Tati, corta pra Tati, quando fala do Lula, que ela gosta de falar do Lula. O Lula discursará na ONU pela 8ª vez e vai falar sobre o quê? Vamos lá, os temas. Reforma do Conselho de Segurança da ONU, combate à fome, promoção da paz e proteção do meio ambiente. O estranho é ele falar sobre a fome, né? Ele que é um cara que ataca o agronegócio, que alimenta 1 em cada 5 habitantes do planeta Terra. Então, o nosso agronegócio, que alimenta uma grande parte, que ainda é muito pequeno, ainda podia crescer muito no Brasil, é atacado dioturnamente por um movimento terrorista apoiado por esse presidente, que é o MST, levando caos e pouco investimento para o campo, porque a insegurança gera baixo investimento. Então, ele falar de fome combatendo quem produz a comida é, no mínimo, ridículo. Então, a gente tem que pensar a plateia que vai ouvir, né? E como vão passar pano para as bobagens que ele fala. Ele fala em paz e aí vai lá e abraça o Putin e todos os regimes ditatoriais no mundo contra os Estados Unidos, que ele acabou de declarar na visita a Cuba, que foi o imperialismo americano que acabou com Cuba. Pelo amor de Deus, ó, eu vou dizer para você aí, para não cair nessa lorota, em 1950, Cuba tinha um produto interno bruto maior do que tem hoje. O que Cuba tem é um monte de gente que não produz, porque não ganha nada para produzir, ganha a mesma coisa para ficar em casa. E aí vive com uma pasta de dente por mês e uma galinha podre. É isso que tem em Cuba hoje. E não tem como sair desse lugar. Então ele vai lá em Cuba, onde as pessoas são miseráveis por causa desse regime, e diz que a culpa é dos americanos, e depois o Biden vai lá dar beijinho nele. É só porque é um Biden, porque se fosse o Trump, nem o receberia, imagino eu. Então eu, se fosse o Zelensky, também não o receberia. Porque ninguém deveria receber. Aliás, eu gostaria que ele tivesse o tratamento que ele teve depois da foto, onde ele tenta cumprimentar e as pessoas fingem que ele não está ali no G20, porque é vergonha apertar a mão do Lula hoje. Né? Uma pessoa que não tem a menor coerência, que vai num discurso da ONU falar inverdades, enquanto os dados são absolutamente contrários a tudo que ele vem dizendo. Desde que ele assumiu a segurança pública no Brasil, está uma tristeza, como disse o Timóteo, aí reclamar de guerra na Ucrânia, estamos em guerra no Brasil. A fome, ele atacando o agro e o MST tendo um poder que nunca teve antes, né? Agora financiado pela China, imaginem vocês, que a China vai financiar o MST. Isso é contra ou favorável ao agronegócio? As terras no Brasil vão subir ou baixar de preço? Quem está sendo prejudicado nisso? O brasileiro ou o chinês? Pensa aí você. Aí ele vai lá dizer o que mais? Que vai combater, vai salvar o meio ambiente. Acabou de ser provado no Congresso que as ONGs tomam conta de grandes regiões da Amazônia e oprimem
oprimem os nossos índios com a bênção dos órgãos públicos, do Ministério Público, do Ministério do Meio Ambiente. Então, é tudo mentira. E um governo que acredita nisso, quer dizer, se a opinião pública mundial e os líderes mundiais acreditarem nele, aí, sinceramente, nós precisávamos dar um boot realmente em todos os presidentes no mundo, porque, pelo amor de Deus, para acreditar nessas bobagens, só um incauto mesmo. O Lula vai destinar 647 milhões de reais para a publicidade no ano que vem. É isso mesmo que você ouviu. Pois é, então eu fico pensando, você aí que acredita em bobagens ditas pela grande mídia, você precisa sempre lembrar do cara do jabá e da música ruim, né? Quer dizer, assim, a música é horrível, o cara ganha um jabá, bota ela no rádio, você é obrigado a ouvir. Então, assim, quando eles dizem ali, a Vanessa falou certo, Planalto diz promover medidas do governo e combater verdades inconvenientes. Não são fake news, são verdades inconvenientes. Para vocês terem uma ideia, quando o governo investe tanto em propaganda, a propaganda deixa de ser livre, né? Então, hoje o que nós vemos no Brasil, e vamos ver mais em 2024, é uma mídia cada vez mais comprada. Uma mídia que cada dia mais recebe mais dinheiro para passar o pano no governo, ou para não deixar que essas verdades inconvenientes venham à tona ou tenham muita visibilidade, até porque são muitas e devem aumentar muito, porque a gente tem visto já vários escândalos nesse governo e nem começou. Então, imagina quantas dessas verdades inconvenientes a gente não deveria ouvir de uma mídia livre. Como a mídia não é livre, porque ela vive de dinheiro estatal, então você que é consumidor dessas mídias, você que é o ouvinte, você tem que escolher mídias que não recebem dinheiro público para você ter uma mínima condição de entender o que é verdade, porque todo o resto está vendido. Todo o resto está vendido. Por exemplo, se a gente quiser fazer uma campanha, os empresários da cidade, falando da violência pública e falando, por exemplo, criticando ou chamando atenção para alguma coisa contra o governo do Estado, o exibidor de outdoor não publica. Você sabia? É mentira ou verdade, Timóteo? Não, verdade absoluta. É. Vocês já pensaram nisso? Se uma entidade quiser chamar e publicar, por exemplo, um anúncio, ele não consegue publicar nos principais veículos da Bahia. Vocês sabiam disso? Mesmo pagando? Porque ele já tem um cliente muito maior que o governo do Estado. Esse é o regime de força que você está sendo obrigado a visitar ou viver. Porque o que o presidente Bolsonaro não quis fazer foi isso. Lavagem cerebral, usar dinheiro público para fazer propaganda dele mesmo. Um pouco de purismo, eu concordo. Um pouco. Mas, né, diante de uma mídia tão venal, ou você expõe isso, e hoje está exposto, escancarado, quem disser que não sabe que todas essas mídias vivem de dinheiro público, está muito ignorante da verdade. Tudo que você vê na mídia brasileira e internacional é bancado por algum governo, por algum laboratório, por alguma coisa dessas globais. Pode ter certeza absoluta disso. Então, nós vivemos realmente o mundo da desinformação onde as verdades inconvenientes são suprimidas por uma mídia vendida. Você que é baiano sabe muito bem do que eu estou falando. Em discurso para a Fundação Clinton, Papa disse que devemos trabalhar para evitar a catástrofe climática antes que seja tarde demais. Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa começar a questionar é que esse negócio da mudança climática, ele não é consenso científico só para começar. A grande maioria dos cientistas diz que isso tudo é uma grande balela e, no nosso caso aqui do Brasil, é um motivo mais que nobre para tomarem a nossa Amazônia. Então, vamos prestar muita atenção que várias dessas catástrofes climáticas vêm sendo provocadas aí no mundo para criar esse clima de que o mundo vai desabar, e não dá para confiar, infelizmente, você que é católico, eu também sou, nesse Papa. Aí eu vou deixar para você ver a entrevista do Milei com Tucker Carlson para dizer, ele é argentino, o que pensa deste Papa. Então, esse Papa, sim, está a serviço desse governo global que quer escravizar você. Não tenha dúvida disso. E a mudança, essa catástrofe climática, que eu vou dizer de novo, não é consenso científico,
Ela é uma forma de dominação. Eu crio um problema que não existe e crio uma solução que me favorece. É disso que se trata esse assunto climático. Não tem nada de científico nisso. E tem grandes comunidades científicas indo aí para a internet, para outros lugares, para dizer isso, que não existe essa catástrofe climática. O planeta tem momentos de esfriamento e de resfriamento, e já tem isso há milhões de anos, muito antes da gente ter sequer noção de que os humanos aqui habitavam esse planeta. Então, vamos devagar com esse assunto, porque eu vou dizer para você, temos que combater o CO2. Você sabe quanto por cento da atmosfera do mundo é CO2? Você sabe, Timóteo? Então, eu vou dizer para você, 0,4% da atmosfera do nosso planeta é CO2. Se for menos de 0,2%, tudo nesse planeta morre. Tudo. Então, que emergência climática é essa que estão te vendendo? Presta bem atenção, porque o Gore, lá em 2000, candidato a presidente dos Estados Unidos, fez várias explanações pelo mundo, dizendo que em 2020 os oceanos teriam subido em todo o mundo. A gente não vê isso acontecer em lugar nenhum. Então, vamos devagar com esses cientistas de última hora, porque parece a ciência com S que a gente viu em 2020 dominar aí os meios de comunicação, e hoje quase todo mundo sabe que não passavam de verdades convenientes naquele momento. Então, imagina o que nós estamos vendo aí. Então, criam um problema mundial que não existe, né, que não é real, para criar a dominação sobre lugares mais pobres e muito ricos, como é o caso da nossa Amazônia. Então, nenhum pio sobre os incêndios do Canadá e todo um drama em cima da Amazônia. Para quê? Para ter uma federação que é dona da Amazônia, na prática, tirar a Amazônia do território brasileiro. É disso que se trata. Mas o Bolsonaro se reúne com advogados no Palácio dos Bandeirantes. Eu acho que primeiro denota lá que o Tarcísio está absolutamente alinhado conosco, né? Está recebendo, e todos os advogados do ex-presidente Bolsonaro são de São Paulo, né? É uma coisa que faz sentido ele se reunir em São Paulo, é mais fácil ele ir do que 4, 5, não sei quantos advogados irem para Brasília. Eu acho muito importante isso, né? Esse alinhamento dele com o Tarcísio é muito importante. Ele também teve recentemente com o ministro Paulo Guedes, ex-ministro Paulo Guedes, nosso brilhante ex-ministro, melhor ex-ministro da Economia que a gente já teve no Brasil. E, assim, vamos tentar de tudo. O crime no Brasil virou uma coisa relativa. Eu estava ontem falando com uma assistente aqui do desembargador, que é amiga minha, e falei, o nosso regime esse de garantismo, de garantir um certo privilégio para quem pensa como eu, que é isso que está acontecendo, né? Então, o cara quebra uma vidraça. Se ele tiver de camisa vermelha e for do MST, ele não sofre nada. Se ele tiver de camisa amarela e for apoiador do Bolsonaro, ele ganha 17 anos de cadeia. Então, quando a gente está vendo agora esse tipo de absurdo acontecer no judiciário brasileiro, um judiciário inócuo, né, que já tem sido alvo de críticas duras aí nos principais veículos de mídia, esses comprados, apesar de que agora até vão dar um prêmio, né? Quem melhor elogiar o STF vai ganhar um prêmio de passação de pano. Eles fizeram esse prêmio para o jornalismo, né? Quanto melhor você escrever do STF, melhor. Então, se a gente está vivendo uma corte que precisa pagar jornalista para falar bem dela, evidentemente, é isso que nós estamos vendo. Uns ministros que hoje resolveram que não vão ouvir as pessoas do 8 de janeiro, vão ouvir em plenário virtual, porque, como eu falei na semana passada, aguentar o choro e as palavras duras de advogados, para eles, eles não querem, né? Eles não querem ouvir o povo de jeito nenhum, seja eles advogado, tratou mal os advogados de defesa, enfim, eles estão acima do povo comum. Enquanto a gente tiver essa situação na justiça brasileira ou na injustiça brasileira, tudo é possível, inclusive prenderem o presidente Bolsonaro sem crime, porque não houve crime nenhum que ele tivesse cometido, né? Então, assim, o que querem fazer? Querem destruir a imagem dele para ele não poder participar das eleições municipais. Mas aí que eu vou dizer, aí cabe a você falar com o teu vizinho, explicar, mandar desligar essa porcaria dessa televisão o mais rápido possível, que está recebendo, para passar pano no governo. E entender que o que nós estamos vivendo no Brasil é muito grave. Porque tem uma coisa que é o direito romano, é o direito que está escrito. Eu não sou advogada, né? Mas, assim, e outra coisa que é o common sense. Então, eu vou perguntar para você aí.
Uma pessoa vai lá e depreda um prédio público. Outra pessoa vai lá e esquarteja o marido. Qual que você acha que tem que ter a pena maior? Isso é o que a gente chama de common sense. É o senso comum. É onde está a ética de uma população, de uma civilização. O que nós estamos vendo agora é a nossa civilização, a nossa cultura, a nossa ética irem ladeira abaixo. Nós vivemos uma coisa muito importante no Brasil na época da Lava Jato, que foi a sensação que a justiça funcionava. E hoje nós estamos vivendo a sensação de que a justiça funciona muito bem para bandido. E só. Ouça essa, o acordo que o PT vai assinar com o Partido Comunista da China. Membros do Partido Comunista da China e do Partido dos Trabalhadores irão se reunir nesta quarta em Brasília para assinatura de um acordo de integração internacional. O encontro ocorrerá na sede nacional do PT, na capital federal. O PT não informou o que exatamente significa esse acordo. Fontes ligadas à esquerda, ouvidas pela reportagem, disseram apenas que a assinatura de acordos entre os dois partidos é uma tradição. E aí que mora a briga, né? Porque os chineses querem a Amazônia, mas os globalistas também. E aí é que mora o problema, é justamente na Amazônia. Mas, assim, fazer negócios com a China ou se aproximar muito da China não é vantajoso para o Brasil do ponto de vista do nosso desenvolvimento. A China é um gigante econômico que, infelizmente, é muito importante. Nós mesmos da Tidel, todos os fios de corda que são fabricados pela Tidel vêm da China. Então, nós somos muito dependentes da China em alguns insumos e a China vai se tornar cada vez mais dependente do nosso agro. E talvez por isso o grande acordo, o primeiro acordo que vem sendo denunciado, eu falei aqui mais cedo, é com o MST. A China está fazendo um acordo com o MST, aquele movimento sem CPF, sem CNPJ, terrorista, que invade fazendas produtivas nesse país, com a anuência, às vezes, do poder público e dos governadores, como é o caso da Bahia. E aí, o que os chineses vão fazer? Vão entrar nesses acampamentos, aqueles mesmos que escravizam as pessoas, que a gente viu durante a CPI, vão entrar nesses para ensinar como é que se faz agricultura familiar produtiva. Isso, na verdade, quer transformar um monte de gente em escravo, produzindo comida para a China. Esse é o futuro. Então, eles já estão dentro do MST para poder trazer essa visão comunista aí, que eles têm sobre o Estado provedor e tudo, para que aquelas pessoas ali do MST nunca tenham um título de terra. Porque é lógico que, como não interessou no passado, não interessa no futuro, dar título de terra para agricultor. Nunca interessou. O que interessa é manter as pessoas na invasão, de preferência trabalhando para os líderes de graça. Não mudou muito desde a escravidão. Mas, enfim, agora, ainda por cima, com controle chinês. E a gente viu alguns vídeos de quando eles fizeram isso na África e como é que isso está acontecendo lá na África. Então, você se informe, você que acha bom a gente se alinhar a um país sem liberdade, onde as pessoas não têm liberdade para nada. Se você publicou uma coisa que eles não gostavam, você não compra no supermercado, e outras, né, tecnologias de controle que essa China tem sobre a sua população. Então, o que a gente está vendo é uma cultura milenária. A China tem 5.000, 6.000 anos, muito maior que nós, muito mais poderosa, muito mais visão de longo prazo, vai acabar dominando o Brasil. Principalmente agora, se eles perderem a Argentina. E parece que estão na fila para perder a Argentina. Vocês sabem que a Argentina é o lugar onde a China mais tem apostado o seu dinheiro na destruição da Argentina. Então, agora vai apostar seu dinheiro, provavelmente, na destruição do Brasil, porque tudo que não vale muito é mais barato para ser comprado. E, com certeza, a China teve uma importância imensa nas eleições brasileiras. Eu não tenho a menor dúvida, foi denunciado, inclusive, nos Estados Unidos, isso, que os Estados Unidos estava perdendo o Brasil para a China, que o Lula entraria alinhado com a China, e demonstrou isso. Eu só espero que ele seja tratado pelo Biden como merece, como um aliado chinês de última hora, mal visto pelo mundo, apoiador de ditaduras, que é isso que o Lula é hoje. Tati, fico muito feliz quando você participa aí da bancada, viu, Tati? Sempre com Obrigada. Comentários enriquecedores para abrilhantar mais ainda com os demais comentários aí de Timóteo e Rebeca.
Timóteo Trocou e os seu demais, nome, eu gostaria, aqui é o pastor Anailton, né, da cidade de Lajeado Tabocal, eu gostaria que vocês comentassem sobre o êxodo que está acontecendo na Venezuela. Está rolando alguns Roraima. vídeos aí na rede social, onde tem uma gama de gente saindo da Venezuela pela selva de Darién. Um monte de gente mesmo. Eu queria que vocês comentassem, por favor. Vai lá, Vanessa e Tati, digam aí. Tô por fora. Eu vi essa cena, são vários imigrantes na floresta, acho que é isso que ele está se referindo. A Venezuela já perdeu, não só para o Brasil, mas para o Chile, para a Colômbia, para o próprio Peru, praticamente 20% ou 25% da sua população, né? As pessoas estão fugindo da Venezuela. E quando a gente viaja pela América Latina, é normal você encontrar venezuelanos em quase todas as circunstâncias. Agora mesmo nos Estados Unidos encontrei um também. E eles falam tudo isso. A Venezuela não é mais um país viável para você morar lá. Então, assim, por exemplo, se você não vai na manifestação a favor do presidente, você não recebe o ticket para comer. Então, ele agora mantém todo mundo com fome, todo mundo dependente, e ou você diz amém, ou você está fora. E como as pessoas querem muito, desejam, né? É do ser humano, e por isso que eu acho que esse plano aí global não vai funcionar, é do ser humano querer a liberdade. Então, quando você está num lugar onde você não pode exercer a sua liberdade, onde você é coagido a todos os momentos, por todas as circunstâncias, até para comer, as pessoas vão se incomodando e vão buscando vidas melhores. Eu conheci também várias jovens mesmo, 20, 21, 22, 23 anos, muito jovens, que fugiram ou saíram da Venezuela e hoje precisam mandar 100, 200, 300 dólares, que é muito dinheiro lá, para suas famílias. Quer dizer, não muito diferente da situação, por exemplo, das Filipinas e de outros países bem pobres no mundo, o Paquistão, entre outros. Então, imagina assim, é o que acontece na Venezuela e provavelmente é o que a gente vai ver aqui se a gente não virar essa página, né? Começa sempre devagar, aos poucos, e aí eles vão implantando esse socialismo que fez transformar a Venezuela num dos países mais ricos da América Latina na década de 90, como o segundo país mais pobre do mundo hoje. Então, todo mundo quer fugir de um país pobre. Tem fila em todo lugar. E só não tem em direção aos Estados Unidos porque tem o mar no meio, porque se não tivesse, eles estariam indo em direção aos Estados Unidos, como vai o pessoal de Honduras, da Guatemala. Essa selva é realmente para chegar nos Estados Unidos. Ah, é? É. Ó, Na verdade, mais informada que na eu. verdade, o pastor Anailton se enganou. Esse êxodo de lá, da Venezuela, através de Roraima, para entrar no Brasil, já vem acontecendo há algum tempo, né? A gente viu ali que teve até um colapso nesse estado aqui no nosso país em relação a isso. Tanto que teve uma boa votação para o Bolsonaro, que fez uma política pública ali para a recepção dos imigrantes ilegais. Só que essa selva, ela fica aqui, olha, entre a Colômbia e o Panamá, e ela é perigosíssima, não só pelas questões naturais, como também muitas doenças, malária, febre amarela, tudo tem nessa selva, e está sendo utilizada como uma forma de você sair da América do Sul e seguir rumo aos Estados Unidos. Você vai pela selva, atravessa essa selva, e de lá atravessa o mar ainda. Então, é um negócio, assim, poucos vão viver nessa aventura pela vida, né? Mas é para você entender, querido ouvinte, o que é que a limitação de liberdade provoca no ser humano. É melhor você morrer do que você não ser uma pessoa livre e digna. É o que está acontecendo na América Latina como um todo, né? Porque a gente está vendo aí uma escalada de governos autoritários chegando em vários países e agora chegando até no nosso país, infelizmente. Mas essa selva é isso, ela liga aí, ela fica nessa região, Colômbia, Panamá, e ela liga, é um fluxo de saída, né? Como tinha aquela questão ali de Cuba, que o pessoal atravessava pelo mar ali para ir para os Estados Unidos, é mais ou menos o que está acontecendo agora aí, com essa selva. É porque no Panamá, pelo canal do Panamá, né,
a parte de mar é muito pequena, Isso, né? Então exatamente. eles vão pela Colômbia, cruza pelo Panamá e tem uma distância pequena de mar para cruzar para o outro lado, para a América Central e depois para a América do Norte. E tem, assim, correnteza, rio, animais selvagens. É um negócio... É uma aventura. É uma, assim, da pior espécie, Tudo vale a pena né? para sair do socialismo. Da pior espécie. Tudo vale a pena enfrentar animais peçonhentos, floresta, o calor. As pessoas Pra sair do fazem essa socialismo. movimentação, né, desde que o planeta é planeta, em direção à vida melhor, né? Acontece nos Estados Unidos também. As pessoas saem da Califórnia e vão para a Flórida, por exemplo. Vai acontecer no Brasil. As pessoas vão começar a sair do Nordeste e ir para o Sul. É normal isso. E aí é que é o problema, né? É a imigração ao contrário, porque a pobreza vai se estabelecendo em bolsão. E eu não sei, né, num longo prazo, se o Brasil vai aguentar o Sul sustentar o Nordeste por quantas décadas ainda. Agora, ô, Tati, você nunca viu gente de bote fugindo da Flórida com direção a Cuba? Nunca vi. Pois é. Engraçado, né? Nunca vi. É impressionante. Brasileiro Agora, indo pra Venezuela. A Itália é a no mesma coisa, né? Chegando da África, agora na Itália, na ilha, chegou tanto imigrante, mais do que vive na ilha. E a Então, Meloni problema disse pra que Itália. vai resolver essa situação aí. Olha, que você não vai imagina assim, deixar. você mora numa ilha lá na Itália, Lampedusa, eu acho que é o nome. Aí você mora na ilha lá, você e mais, sei lá, 15, 20 mil pessoas, uma ilha pequena. Aí, de repente, entram 20 mil refugiados. O que você vai fazer? Tem como, É a dominação pelo número, né? Se você não expulsar, você vai fazer o quê? Então, nós estamos vendo isso, lógico, para a Itália, para atrasar a vida da Meloni, que hoje ela é uma espécie de Trump europeu, né? Quer dizer, a pessoa que está lá falando o que não é bem visto ser falado, né? E essa é a Giorgia Meloni. Ameaçada de morte, inclusive, ela e a filha. E olha que dado interessante aqui. A Organização Internacional para Imigrações emitiu um comunicado que, de acordo com esse comunicado, mais de 100 mil indivíduos atravessaram a selva nos primeiros meses de 2023. 100 mil? É um número 6 vezes maior do que em 2022 inteiro. Caramba. E os países que mais cruzam aí esse tampão de Darién, que é essa selva que vai levar em direção aos Estados Unidos, são da Venezuela, 32 mil, mais ou menos 30 mil pessoas, Haiti, em torno de 24 mil pessoas, Equador, em torno de 15 mil, e também é identificado entre esses cidadãos chineses, indianos, colombianos, pessoas do Afeganistão, Peru, Somália, entre outros países. Ou seja, já deve ter até uma indústria de imigração, porque está vindo pessoas aí de outros continentes para fazer esse fluxo para os Estados Unidos. Olha que absurdo, hein? Rapaz, tem gente que ainda diz que o socialismo deu certo. Aonde, né? Deus. Como dizia Caetano, o Haiti é aqui. Pena que ele não entendeu que o Haiti é aqui e ele contribui. Depois que a esquerda disse que o patrono da educação desse país é um débil mental, vou repetir, hein? Chamado Paulo Freire, que achou que a escola era lugar de formar militante e não cidadão, nesse momento destruiu a educação completamente. E você que é professor e militante do Paulo Coelho, não é Coelho, Paulo também é um Coelho idiota, mas é outro. É outro. Esqueci. Paulo Freire. Enfim, você é uma pessoa que está a serviço da destruição da educação. Porque nada mais é do que a destruição da educação. Nós temos um patrono da educação que é a destruição da educação, que transformou o professor em militante político. E aí, meu filho, não tem nenhuma preocupação com essas pessoas, nem com a educação, nem com esses professores, nem com nada. Militância pura. Eu mantenho o meu curral. Quanto mais ignorante, melhor. Aqui é a Patrícia, do Rio de Janeiro. E aí, Patrícia? Gostaria que vocês comentassem sobre esse vídeo que está rolando aí nas redes sociais, sobre a deputada estadual, lá do Rio Grande do Sul, que estava junto com os manifestantes na ocupação de um prédio público que está à venda na prefeitura e que eles querem ocupar, né? Então, que a polícia deteu esse grupo, né, com spray de pimenta, e que está rolando isso aí nas redes sociais, né? O absurdo que eles querem cometer de se apossar do patrimônio público, que é nosso, né? Que é do país, que é daquele estado. Enfim, gostaria muito da opinião de vocês. Um beijo. Valeu, Patrícia. Tati Mandelli, que tá por dentro. Não, por dentro não, mas eu ouvi ontem, é um prédio no centro
de Porto Alegre, um prédio da prefeitura, que está ainda sendo discutido se vai ser um centro cultural, se não vai. E aí essa deputada, esqueci o nome dela, mas é a amiga do Boulos ali, quis invadir, né? E a polícia se manifestou, dizendo que não iam invadir, transformar aquilo numa comunidade, sei lá. E aí não deixou, e aí ela foi para cima do policial, dizendo eu sou deputada e não sei o quê, e pegou bastante mal lá no Rio Grande do Sul, mas é essa tentativa, né, da galera do Boulos, como é que é? MSTTU, sei lá, é cheio de sigla, que quer dizer ocupar prédios urbanos para depois cobrar das pessoas que moram lá aquele jabazinho que a gente viu quando incendiou o prédio em São Paulo. Então, é isso mesmo que se trata, e essa deputada estadual, completamente fora da liturgia do seu cargo, se coloca ali entre os policiais que tentavam restabelecer o patrimônio público. Isso é lamentável. Mais uma ação dessa esquerda sem noção, né? Inclusive, quando tem um cargo público, não sabe usar esse cargo público como deveria. A gente tem casos aqui também na Bahia. Enfim. É uma pena, mas é amiguinha do Boulos, né? Da confusão. E aí é isso que aconteceu lá em Porto Alegre. São 10h19. Vamos falar de boa notícia? Tanta notícia ruim hoje, pelo amor de Deus. Vamos falar de pauta positiva. Salvador, a prefeitura inaugura o maior terminal de eletrocarga do Brasil, com capacidade para carregar 20 ônibus simultaneamente. Parabéns aí ao senhor prefeito de Salvador, Bruno Reis. Se tivesse assim, Tatiana, pensa uma coisa que podia acontecer de bom para a Bahia, seria a gente ter os secretários que a gente tem na prefeitura no governo do estado. Isso é uma coisa simples, né? Tira ali da prefeitura e coloca no estado, já ia melhorar muito, muito. Porque nós temos na prefeitura uma gestão coerente, que pensa no futuro, que economiza o dinheiro do cidadão, que gasta o dinheiro com parcimônia, que administra belíssimamente essa cidade. Esse final de semana começou lá na comunidade, 50 alunos, nós tínhamos 30 vagas, tínhamos que abrir mais 20, tínhamos que mudar o local, 50 alunos, numa parceria do Instituto Tideli com a Prefeitura de Salvador, para quê? Para transformar aqueles pequenos empresários em MEI. Então, um trabalho imenso que a Prefeitura tem feito, não só na infraestrutura, mas no formar cidadãos. Então, eu fico muito feliz e eu realmente gostaria muito que o Estado fosse administrado desta mesma forma, de uma forma eficiente. Quando a gente vê a Prefeitura, ontem, eu andei numa rua, que eu tenho que andar sempre quando eu vou para a fábrica, uma rua nova, que tem uns outdoors dizendo, inauguraram a rua 29 de março. Pô, se aquilo é inaugurar uma rua que está em plena obra, completamente sem sinalização, tem uma luz ou outra e vê uma obra inaugurada pela prefeitura, como essa quando a gente vem aqui para Brado, que tem um túnel por baixo, um túnel por cima. Mergulhão. É uma obra, né? Aí você anda na 29 de março lá, você já andou, Timóteo? Eu não. Quando assim, inauguraram, botaram a iluminação, não botaram a sinalização, não botaram as placas, não botaram a sinaleira, não botaram o lugar... Capenga, né, Tati? Não, metrô vai chegar em Águas Claras. Eu vi a obra, o metrô está assim no ar, ó. Assim no ar, falta 90%. Aí o governo do estado disse que fez, o governo do estado não consegue entregar uma obra pronta, finalizada. E, ao contrário, a prefeitura tem tudo que entrega com excelência, entrega para o futuro, para as próximas gerações, e é isso. Inclusive, é gritante, apesar de tudo que a gente fala sobre a Bahia, quando a gente compara, eu estive em Recife agora, quarta-feira. Recife, em 35 anos que eu vou a Recife, a Praia da Boa Viagem não melhorou em nada. Em nada. Tanto que os pernambucanos, quando vêm, dizem, Salvador, tá incrível. Porque lá em Pernambuco, zero obra. Zero. Totalmente zero. Então, se a gente tem alguma coisa aqui na Bahia, é que nos últimos, agora vão fazer 12 anos, nós temos uma gestão eficiente na cidade de Salvador, que é o que salva esse estado nesse momento. Valeu, Everaldo. Um abraço pra você, muito obrigado. São 10h40. Te volto amanhã às 8 aqui no Brado Jornal. Muito obrigado pela audiência. Não vamos comentar o caso? O caso? Você pode falar. Não, porque você sabe, não tem imagem aí, Rebeca? Dos pelados? Pois eu até tirei. Porque assim, esse caso dos estudantes de medicina fazerem uma masturbação coletiva na hora do jogo de vôlei das meninas. Sério isso?
Isso foi uma coisa impressionante. Eu acho que o ataque às mulheres, essa escola, né? Hoje a gente viu aí, acabei de ver a entrevista da nossa Esbanja, dizendo que temos que ressignificar o papel da mulher, porque a mulher tem um papel. Primeiro que ela vai ressignificar o papel de primeira-dama. O papel de primeira-dama sempre foi o papel de primeira-dama, que é alguém que dá suporte ao presidente. Esse é o papel da primeira-dama. Nenhum diferente desse, não foi eleita para nada, não tem que dar palpite em nada. É o que eu acho. Mas a gente vendo essa questão das mulheres, aí você vê estudantes de medicina da Universidade de São Carlos fazem uma masturbação coletiva na frente do jogo de vôlei das meninas. Então, assim, é um negócio absurdo, o quanto que isso agride as mulheres. E a gente precisa entender que esse negócio de hiperliberalização sexual só tem uma pessoa que sai perdendo, só tem um gênero que sai perdendo. Somos nós, mulheres, e estamos perdendo direto essa guerra, esse desrespeito com as mulheres que está acontecendo a ponto de uma coisa dessas. Mas eu tenho que ler para a gente terminar rindo, né? Eu vou ler para vocês aqui o que escreveu... cadê? Perdi. Não. O nosso querido Guga Noblar. Eu vi isso aí agora. A Unisa, Universidade de Santo Amaro, diz que expulsou os alunos de medicina que exibiram ou tentaram exibir as genitais e que algumas eram tão minúsculas que mal podiam ser vistas a olho nu. Falou o especialista. Ou seja, o cara é fiscal de... Sabe, né? De falar. Agora, só para a gente terminar com humor, né? Porque, pelo amor de Deus, né? O esquerdista é fiscal, né? Ele gosta de ficar olhando. E é uma galera que eles vão expulsar, viu? Porque tem bastante aqui na foto que eu tô olhando. Tem uns 30 ou 40. Absurdo, viu, E tem que expulsar mesmo, como uma pessoa é estudante de medicina e faz uma barbaridade dessas. Um dia eles vão ser médicos. Isso é falta de ética. E agora a gente não sabe por que tem estupro em sala de medicina em todo lugar. Que isso, gente? Pelo amor de Deus. Valeu, Tati. Até sexta-feira, né? Não, eu venho quinta. Quinta-feira. Um beijo pra você. Obrigado. Até logo, até quinta-feira, para você que está nos ouvindo até agora. Espero que tenhamos lhe ajudado a abrir um pouco, a despertar um pouco essa consciência aí, que eu também acredito, conforme o ouvinte falou, que nós gostamos de política, então o brasileiro acordou e a gente está nesse movimento calmo, mas isso não vai durar muito tempo, tenho certeza. Valeu, Tati.